Olá! O vídeo de hoje é sobre relacionamentos, mas basicamente alguns pontos que são legais você revisar caso você não tenha certeza ou tenha dúvidas se ainda ama a pessoa com quem você tá. Seja porque você terminou e tá confuso se deveria tentar voltar, seja porque estão separados e tem uma vontade de ficar junto, mas não entende bem o que é essa vontade, seja estar com alguém e tá numa daquelas fases que é super comum acontecer, de crises de tempos em tempos, né? Fiz a escolha certa, tá fazendo sentido pra mim, eu e essa pessoa ainda somos compatíveis, a gente ainda quer as mesmas coisas. Lembrando que a primeira coisa importante a se fazer é ter um canal de comunicação aberto com quem você tá se relacionando. Sempre me chama muito a atenção como a gente meio que subestima isso. A habilidade que eu tenho de ter conversas difíceis e desconfortáveis e importantes com a pessoa com quem eu aparentemente escolhi viver a minha vida com. E ainda assim, a gente não fala de sexo, a gente não fala de dinheiro, a gente não fala de expectativa, a gente pode ter dificuldade de ouvir do outro essa conversa. Tá na hora da gente falar sobre futuro, sobre filhos, sobre sexo, sobre dinheiro. As pessoas têm dificuldade com esses assuntos espinhosos e tem uma tendência a esperar que o universo resolva, né? Que magicamente a gente só se encontre mais ou menos no meio do caminho e todo mundo vai entender. Magicamente o outro vai saber o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso não vai acontecer. A gente precisa trabalhar essas características. Mas voltando ao ponto que eu tinha para falar nesse vídeo sobre questões que são importantes você averiguar na sua relação, para ver o quanto vocês estão ligados e o quanto você quer estar com essa pessoa, o quanto você ama essa pessoa, o quanto essa pessoa faz diferença na sua vida. Então vamos lá, a primeira coisa você sente falta dela? Quando você passa longos períodos de tempo sem ela, ou quando em algumas atividades que ela não pôde comparecer, você sente falta da companhia dela naquele momento. Não é só a presença física, mas é sobre sentir falta da parceria, do companheirismo, da voz, da risada, dos comentários que ela faria, de como a situação seria se essa pessoa tivesse ido. E eu tô falando aqui de parceria romântica, mas a gente pode pensar isso até familiar, amizades. Pessoas que importam na nossa vida são pessoas que a gente tá no momento e pensa, já pensou se fulano tivesse aqui, ia ser tão legal, a gente ia rir tanto, ou o que será que fulano ou fulana ia pensar, né, dessa situação, dessa cena, enfim. Isso é realmente ter vínculo e se importar com a pessoa. Então, falando de uma relação romântica, se isso te ocorre, se você sente isso, eu acho que é um bom sinal de que você sente falta, né, da pessoa. E também aquela pessoa que quando vocês estão longe, seja porque a outra pessoa está trabalhando ou viajou, ou tem outros compromissos, sentir a falta dela, lembrar dela com alguma frequência, significa que você se importa, que você gosta dela. Então isso é muito importante, né? Perceber que a pessoa, por características muito próprias, é lembrada por você. É diferente de você ter uma questão codependente, de não conseguir fazer coisas sem a pessoa, e de que achar que as coisas só têm graça com a pessoa, e de achar que é impossível fazer as coisas sem a pessoa, ou que é errado fazer as coisas sem a pessoa. Existe uma diferença que hoje em dia é até bastante borrada entre eu ter uma dependência da pessoa, ou seja, eu sozinha fazer coisas é muito difícil, eu não consigo aproveitar, eu não consigo me permitir, as coisas não têm graça, a comida não tem gosto, e eu fazer essas coisas, ainda assim sentindo falta da pessoa e sentindo que seria muito legal se ela estivesse junto e que você gostaria muito que ela estivesse junto, mas ainda assim é possível fazer as coisas sem ela, né? Pensar com frequência na sua parceria quando ela não tá junto é um sinal de que você se importa e que você sente falta dela, né? Essa sensação de sentir falta, ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? Por exemplo, ficar feliz de ver a pessoa no fim do dia, né? Ou sentir a falta do apoio, do suporte que ela poderia te dar em momentos difíceis, né? E seja de um abraço, ou seja de uma palavra, ou seja de um olhar, ou seja de uma... Ai, sinto muito, mas sentir que a pessoa tá lá pra você nesses momentos, né? É uma forma de expressar, de como essa saudade se expressa. Eu acho que
A gente não fala muito disso e a gente tem caminhado cada vez mais para uma epidemia de solidão, mas é uma resposta natural da nossa espécie, a presença de quem a gente ama e se sentir apoiado, acolhido, cuidado pelas pessoas que a gente ama, pela presença delas, né? Da maneira que elas consigam, mas preferencialmente a presença física, onde pode haver contato, onde pode haver uma troca de olhares. Isso é sempre muito bom, né? Mas lembrando, de novo, é essencial diferenciar sentir falta e a dependência, né? Sentir a falta saudável é apreciar e valorizar a presença da parceria, enquanto a dependência indica uma incapacidade de se sentir pleno, completo sem eles. Parece que sem a outra pessoa não é possível se divertir, não é possível estar feliz, não é possível fazer coisas. Você sente a falta dela e consegue fazer as coisas apesar da falta dela, mas não é isso que direciona a sua vida. Acho que um outro ponto muito importante, que tá mais ou menos dentro do que eu falei, né? Mas é gostar, aproveitar, gostar da companhia do outro, curtir a companhia do outro, sabe? Os relacionamentos, eles tendem a melhorar cada vez mais quando tem parceria, né? E quando as pessoas querem dividir experiências juntas, mesmo que elas não estejam fisicamente juntas, mas elas demonstram interesse na parceria um do outro, sabe? Ou você e a sua parceria, você e o seu relacionamento, vocês ficam super felizes de fazer coisas juntos, independente do que seja. Ver um filme, jogar videogame, viajar, dar uma caminhada. É uma coisa prazerosa para vocês dois. Não é só não estar sozinho, é estar na companhia daquela pessoa, são coisas diferentes. Tem muitas pessoas que acabam topando qualquer tipo de companhia porque sentem que é quase insuportável ficar na própria companhia e ser um pouco mais seletivo com quem elas vão andar. E aí a gente muitas vezes acaba se frustrando, né? Conexão emocional é vital para nossa experiência humana e para que a gente se sinta satisfeito e que a gente tenha prazer nas coisas, né? Agora, se você tá numa relação onde você meio que se sente indiferente quanto a passar tempo com a pessoa e prefere, às vezes, até passar mais tempo longe dessa pessoa, acho que é importante dar uma olhada aí no que você tá sentindo. Por que você tá com uma pessoa com quem a maior parte do tempo você não quer passar tempo junto, né? Estar com alguém que a gente gosta tem a ver com leveza, com se sentir confortável, com se sentir feliz, com se sentir tranquilo e não pisando em ovos, tenso, preocupado, ansioso, com medo que aquilo vai acabar, inseguro. Isso não é o que a gente deveria sentir. Se você tá sentindo essas coisas, eu como psicóloga vou te dizer, talvez seja hora de partir para uma jornada de autoconhecimento, se conhecer um pouco mais e descobrir por que você tá tolerando ficar na companhia de alguém que não te traz sensações positivas. Uma coisa tá errada aí, né? Por último, você vê um futuro com essa pessoa? Muitas vezes é muito comum que a gente fique em relacionamentos porque elas apresentam algum tipo de segurança meio que momentânea na nossa vida, mas não são necessariamente pessoas que a gente se vê ficando para o resto da vida. Que a gente se vê, enfim, casando, tendo filhos, compromissos de longo prazo. Ah, mas Carol, eu sou uma pessoa ruim por isso, porque eu, por exemplo, talvez eu tenha um apego mais evitativo, talvez eu seja uma pessoa que, apesar de me comprometer, não consigo, neste momento da minha vida, me comprometer mais. Isso não é um problema. Normalmente é um pouco frustrante para a pessoa, quando para pensar nisso, quando para pensar que é difícil estabelecer uma conexão, que é difícil ter certezas que quer ficar junto, pode ser desconfortável. E aí ela evita pensar nisso e daí ela pensa, vamos viver um dia de cada vez, lá na frente a gente vê. Mas normalmente se a gente tá à vontade com uma pessoa, e se a gente gosta da companhia dela, e se a gente se sente empolgado, energizado, motivado, a gente tem uma tendência a pensar a longo prazo. E a gente tem uma tendência a querer cada vez mais firmar o nosso compromisso com essa pessoa. Se é difícil pra você, talvez seja um sinal de que tem coisas sobre quem você é e o que você faz, e como você se relaciona, e como você se vincula, que talvez você ainda não entenda e que pode ser muito bom buscar entender. E para isso tem a terapia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado. Segue, deixa mensagem aqui comentando. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, os links estão todos aqui na página inicial do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado. Já falei isso antes, mas tudo bem. E a gente se vê no próximo. Até mais.